Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a química entre o Trump e o Lula, alardeada pelo agente laranja na Assembleia Geral da ONU há pouco tempo, foi basicamente uma fraude, foi uma desculpa do Trump por conta de que ele dissimulou algo que estava para acontecer. E 2 dias depois da fala de Trump na ONU, o Senado aprovou uma lei que obrigava o Trump a baixar as tarifas no Brasil e, pior, a maioria de 52 senadores, a 48, ela foi integrada por 5 membros, 5 senadores do Partido Republicano. Ou seja, o Trump viu a batata dele assando. E aqui nessa edição você vai entender que o Trump foi obrigado a retirar as tarifas contra o Brasil e a negociar com o Lula por várias razões, entre elas de que ele seria derrotado pelos seus próprios aliados no Congresso dos Estados Unidos e ficaria numa situação insustentável perante a opinião pública. Veja essa matéria que vai explicar toda a desgraça que se abateu sobre a extrema-direita dos Estados Unidos e do Brasil, e veja também que o Eduardo Bolsonaro virou piada no mundo inteiro. A seguir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Pois é, Natuza, boa noite. Realmente é uma ótima notícia para a economia brasileira, uma ótima notícia para a diplomacia brasileira também. E aquilo é muito inesperado, né? Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos passaram pela pior crise na relação bilateral em décadas. Os meses de agosto e setembro foram muito difíceis. Certamente o trabalho do presidente brasileiro teve um papel, mas o que também deu para sentir aqui nos Estados Unidos, que o governo Trump ainda está digerindo a derrota fulminante que o Partido Republicano sofreu há 2 semanas em vários estados para governador, na Virgínia, no New Jersey, até no sul dos Estados Unidos, um descontentamento crescente com o custo de vida. Aquilo realmente deixou muito claro para o governo, a não ser que a inflação vai baixar, os republicanos vão sofrer uma grande derrota nas eleições parlamentares no ano que vem. Estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E se de fato o Partido Republicano perder controle sobre a Câmara dos Deputados, aí Trump será um presidente. Porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Olha, eu estou aqui no Salão do Automóvel, em São Paulo, no Anhembi,
e estou indo para o aeroporto de Guarulhos, que eu vou embarcar com o Haddad para a África do Sul para participar do G20. E estou me despedindo do meu vice-presidente Geraldo Alckmin. E o que é importante é que os dois são meus negociadores com o governo americano para discutir o comércio entre Brasil e Estados Unidos. E eu acabo de receber uma notícia que me deixou feliz. Não é tudo que eu quero, não é tudo que o Brasil precisa, mas é uma coisa muito importante. Estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele, nós nos abraçamos e as pessoas falando, dá para acreditar nisso? Nós concordamos que nós vamos nos encontrar na próxima semana. Não temos muito tempo para falar, mas aqui, né, não foi tipo 20 segundos. Mas nós conversamos. Nós concordamos em conversar na próxima semana. Ele parece um homem muito agradável. E eu gosto dele. E ele gosta de mim. E eu gosto de fazer negócios com pessoas que eu gosto. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto. Mas tivemos ali esses 30 segundos ali, foi uma coisa muito rápida, mas foi uma química excelente. Isso foi um bom sinal. The Republican-led United States Senate has passed legislation seeking to overturn President Donald Trump's tariffs against Brazil, a decision that's stirring debate across Washington. By a narrow 52-48 vote, the Senate approved a measure to terminate the national emergency declared by Trump in July, an order issued after Brazil prosecuted its former president, Jair Bolsonaro, for an alleged coup attempt. Bolsonaro has since been convicted of attempting to abolish democracy and organizing a coup. He's now serving a 27-year prison sentence, though he continues to deny all wrongdoing and has appealed to Brazil's Supreme Court. Trump's response was swift. He imposed 50% tariffs on most Brazilian imports and even sanctioned the Brazilian Supreme Court justice overseeing Bolsonaro's case, accusing Brazil of threatening U.S. national security and economy. But with 5 Republicans crossing party lines, the Senate sent a strong signal that Trump's tariff tactics have gone too far. Senator Tim Kaine said people are suffering. They're paying more for food, clothes, healthcare, energy, all because of President Trump's tariff policy. 6 months ago, Trump promised liberation. Then he started a disastrous trade war that's brought chaos to the economy, confusion for small businesses, and higher costs for American families. A recent analysis showed that Americans are eating 90% of the total cost of Trump's tariffs. 90% is going right out of the pockets of the American family. That's not liberation. It's a national sales tax. That's what these tariffs are. It's a financial nightmare for working and middle-class households. So today, Democrats will present Republicans with a simple vote. Do you want lower costs for families? Or tie yourself to Donald Trump as he runs our economy into the dirt with his trade war? Química de Araque essa do Donald Trump. Bom, após a suspensão de tarifas, uma série de produtos, o Brasil trabalhará com os Estados Unidos para revogar as sanções. Entre elas estão a suspensão dos vistos dos ministros e a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E o Trump vai se sentir docemente compelido a fazer isso. Eu vou explicar já para você. O Senado dos Estados Unidos obrigou Trump a retirar as tarifas. Antes de a Malásia declarar química com Lula, Trump se viu obrigado pela maioria do Senado a baixar tarifas mais adiante. Em julho de 2025, Trump impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, café, carne, bovina, açaí, frutas tropicais, como forma de pressionar o governo Lula e o STF por causa da condenação de Jair Bolsonaro. A medida saiu pela culatra. O café brasileiro representa 33% do consumo americano e os preços subiram rapidamente. Nos supermercados, fazendeiros, restaurantes e importadores começaram a pressionar o Congresso. No dia 23 de setembro, na Assembleia Geral da ONU, Trump já sentiu o cheiro do problema. Após um breve encontro nos bastidores com Lula, declarou publicamente que os dois tiveram
química excelente por 30 segundos. Era um sinal claro de que procurava uma saída honrosa. O golpe veio em 28 de outubro. O Senado aprovou por 52-48 resolução que revogava a emergência nacional criada por Trump para justificar as tarifas. 5 republicanos, Susan Collins, Mitch McConnell, Liza Murkowski, Rand Paul e Thom Tillis, votaram contra todos os democratas. A resolução foi imediatamente engavetada na Câmara dos Representantes, Câmara dos Deputados, dominada pelos republicanos leais a Trump, assim como o Senado, que mudaram as regras internas para impedir qualquer votação sobre tarifaço até março de 2026. Legalmente, nada mudou naquele momento. Mas o recado político foi devastador. 5 pesos pesados do próprio partido de Trump chamaram as tarifas de infantis, abusivas e danosas aos consumidores americanos. Foi a primeira grande rebelião interna do segundo mandato. 2 dias antes do voto, em 26 de outubro, Trump já estava em Kuala Lumpur e se reuniu com Lula. Saiu da reunião elogiando o brasileiro e prometendo acordo rápido. Em 14 de novembro veio a capitulação, a primeira capitulação, ordem executiva baixando as tarifas de 50% para níveis entre 10% e 20% nos produtos sensíveis, café, carne bovina, açaí, sucos e frutas. Aço e aviões continuaram com taxas altas, mas o grosso do impacto foi aliviado. O Senado não derrubou as tarifas por lei, a Câmara impediu isso, mas o alerta foi tão forte, especialmente com a traição de 5 republicanos importantes, que Trump preferiu recuar antes que a revolta crescesse. O que começou como uma ameaça virou negociação forçada. A química que Trump mencionou nos Estados Unidos e reforçou na Malásia não foi espontânea. Foi o Senado dos próprios Estados Unidos que o empurrou para a mesa de diálogo. E o Trump agora retirou tarifas de 40% sobre carne, café, frutas e outros produtos do Brasil. Ele cita a conversa com Lula no comunicado em que ele fala sobre a redução das tarifas e ele cita a conversa com outras autoridades que consideram que a penalidade não é mais necessária. Por quê? O Bolsonaro foi absolvido? Não. Bolsonaro está livre? Não. O Eduardo Bolsonaro melhorou a situação dele? Não. Agora ele é réu no STF. Então, o que é que melhorou? Melhorou a pressão do partido dele e a derrota eleitoral que ele sofreu e a perspectiva de derrota em 2026. Bom, além disso, o Lula, lógico, está flanando nas nuvens, né, com isso, porque realmente ele se portou como devia se portar graças ao seu instinto matador na política, né? O Lula, instintivamente, ele sabe o que deve fazer, ele sabe qual é a melhor posição e sabe que vai ganhar lá adiante. Os aliados do Trump, por sua vez, mostraram que ele... aliados do Lula dizem que Trump mostrou que virou a página Bolsonaro ao cortar as tarifas. Já era. Ele está vendo o barco dele afundar e se ele sofreu impeachment, ele vai direto para a cadeia. E isso pode acontecer, como o blog da Cidadania já demonstrou claramente. Só se fala no impeachment de Trump nos Estados Unidos. Eu recomendo a você que assista vídeo recente aqui no canal, que eu vou deixar linkado no fim deste vídeo. A economia cobrou a conta do Trump. Desgaste eleitoral avançou com inflação represada, economia em K e crise política abrindo espaço para reacomodações que afetam o Brasil. Custo de vida impactou a agenda política de Trump, a imprensa internacional caiu matando em cima dele, a Reuters noticiou a suspensão da tarifa, que será retroativa a partir de 13 de novembro, e detonou o Trump. O El País afirmou que Trump iniciou uma revisão de sua política comercial após perceber, embora não tenha admitido publicamente, que o custo de vida está impactando a sua agenda política. Mas, como você vê, não foi só isso. Ele, no seu próprio partido, ele estava encurralado. E dentro dos Estados Unidos, ele já tinha sofrido uma medida forte do Senado.
que é onde, em tese, ele deveria ter mais força, porque a Câmara ele vai perder. Já todas as análises nos Estados Unidos mostram que essa Câmara que engavetou a medida do Senado, onde o Trump é mais forte, ela vai ter maioria democrata a partir de 2027, né? Então, o país também foi para cima, dizendo que a Casa Branca está estudando há semanas o pedido para enfrentar o problema do custo de vida, mas agora a gente sabe desse fato da lei aprovada pelo Senado. O Eduardo Bolsonaro disse que a diplomacia brasileira não teve mérito no corte de tarifas. Para ele, a decisão decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação. Mas aí, ele não dizia que a tarifa não cairia de jeito nenhum? Ele não dizia que a tarifa só cairia se o Bolsonaro fosse anistiado? Então quer dizer que tudo aquilo que o Trump ameaçou, ele não tinha força para ameaçar. Eles perdem de qualquer jeito, né? Inclusive no resto do mundo. O mundo inteiro está dizendo isso aqui. Uma família de traidores. Ultimato de Trump sobre as tarifas para o Brasil se volta contra Bolsonaro. Esse é o maior jornal do Reino Unido, o Guardian. A tentativa do presidente dos Estados Unidos de ajudar seu aliado de direita a evitar a prisão provocou uma onda de indignação e impulsionou o rival Lula. As tarifas de Trump colocam Bolsonaro e o Brasil em uma situação delicada. Isso em 15 de julho. Não é? E colocam o Bolsonaro em situação delicada. Aqui, você veja lá nos Estados Unidos o que diz a população lá. Essa é a tônica do que se diz lá no próprio X. Veja, em notícias relacionadas, os comentários estão cheios de pessoas rindo de quão furioso Eduardo Bolsonaro ficará com isso depois de ter pressionado tanto Trump para punir o Brasil. Eu não vou nem perder meu tempo de mostrar para você os comentários do post em que o Eduardo Bolsonaro disse que não foi vitória da diplomacia brasileira. O pessoal está rindo, dizendo para ele, escuta, mas você disse que não é vitória do Lula, mas o Trump está citando o Lula. Não é? Aqui outro diz o seguinte, então Trump ameaçou destruir a economia brasileira, acabou impondo apenas parte dessas tarifas e agora está recuando até mesmo delas. E a única coisa que ele conseguiu foi desestabilizar completamente a direita brasileira e garantir a vitória da esquerda nas próximas eleições. Isso lá nos Estados Unidos, esse comentário, tá? Outro aqui. Você está de sacanagem? As tarifas aumentaram ainda mais os preços que já estavam inflacionados. Agora ele só está baixando para os níveis anteriores às tarifas. Não havia motivo nenhum para impor as tarifas ao Brasil. Ele só ficou bravo porque o namorado dele, o Baguaro, foi preso. Bom, aqui na BBC, por que as tarifas de Trump sobre o Brasil são mais uma retaliação política do que uma questão comercial? Aí você vai no Guardian, o presidente do Brasil rejeita pedido para encerrar as investigações sobre Bolsonaro. Atitude altiva do Lula. O Times diz, por trás da decisão de Trump de taxar o Brasil, a direita brasileira queria sanções contra o juiz que processava o ex-presidente do Brasil. O Trump optou por algo muito maior, tarifas. Então foi ficando claro que as tarifas de Trump sobre o Brasil teriam um efeito contrário ao desejado. Isso aqui é um site dos Estados Unidos, tá? Esse J0. Why Trump's tariffs and Brazil will backfire. Então, o Senado dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei para encerrar as tarifas de Trump contra o Brasil em 28 de outubro. Veja só, o Senado aprova o projeto de lei tarifária sobre o Brasil por 52 votos a 48, com apoio bipartidário. É provável que os republicanos da Câmara arquivem a proposta de tarifa sobre o Brasil. Senadores democratas criticam as tarifas de Trump por aumentarem os preços ao consumidor. O Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou na terça um projeto de lei que revoga as tarifas impostas pelo Trump. Né? Os senadores republicanos impuseram uma rara reprimenda a Trump em questões comerciais com votação contra tarifas sobre o Brasil. Foi um recado arrasador sobre o Trump, porque
ele ainda tem esperança de, nas midterms, as eleições de meio de mandato, de 4 de novembro do ano que vem, manter o Senado. Mas com esse Senado tratando ele desse jeito, se ele perder a Câmara e mantiver alguma maioria no Senado, pequena que deve ser, bem menor que a de hoje, que já é pequena, é de 4 cadeiras, ele sabe que vai começar a ser derrotado em série no Senado, né? E vai ser derrotado no país inteiro e o impeachment dele corre um forte risco de passar. E se esses 5 senadores republicanos votam a favor do impeachment dele? Aqui no Post, Washington Post, Senado aprova resolução bipartidária para acabar com as tarifas do Brasil. A medida reflete a frustração de um grupo de legisladores republicanos com as ações comerciais de Trump. Então, minha amiga, meu amigo, o Trump sabe, aqui o autor da matéria é o senador Tim Kaine, republicano, democrata da Virgínia, dizendo que o Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou uma legislação que revogaria as tarifas impostas pelo Trump ao Brasil. E esses 5 se unem aos democratas para criticar as tarifas, e isso foi uma febre nos Estados Unidos. Enquanto aqui a gente não sabia de nada, eu não sei por que isso não foi bem explicado aqui no Brasil, mas foi isso que moveu o Trump ao que ele fez ontem, né? E os senadores republicanos impõem, então, uma rara reprimenda ao Trump, e isso aconteceu poucas vezes. Você veja, eles têm uma maioria, os democratas têm 47 e eles têm 53 cadeiras, né? Então, quer dizer, eles sofreram um golpe terrível. Susan Collins, do Maine, Liza Murkowski, do Alasca, Tom Tillis, da Carolina do Norte, Mitch McConnell e Rand Paul, do Kentucky. São senadores fortes, são puxadores de votos, né? Isso pode interferir em novas votações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Compartilhe.